Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. Eu agradeço do Telesaúde possa conversar um pouco sobre os desafios da atenção primária em tempos de enfrentamento da Covid-19, né? Essa pandemia que tem mudado a rotina do país e do mundo, não só no que concerne aos serviços de saúde, mas também ao que concerne toda a situação econômica, né, a situação social, mundial e do país. Mas a nossa pauta principal é a atenção primária e o trabalho dessa atenção primária nesse período de pandemia. Bom, mas para a gente falar um pouco dos desafios que nós enfrentamos durante a pandemia do corona, a gente precisa relembrar de algumas coisas. Primeiro, a importância da atenção primária nas redes de atenção à saúde, né? Isso escrito no Decreto 7508 de 2011, no qual coloca a atenção primária como ordenadora das redes de atenção, né? Então, se eu tenho uma atenção primária que é ordenadora das redes de atenção, veja bem, eu tenho uma atenção primária como o principal ponto de organização desse sistema. Então, daí a gente reflete e começa a lembrar o quanto que essa atenção primária é importante na condução dessa pandemia, no acompanhamento dos casos, na identificação, né, e no manejo e encaminhamento correto. Bom, e ainda fazendo a gente lembrar da atenção primária como ordenadora das redes, sendo ela uma das principais portas de entrada do SUS, eu trago essa figura, que é a figura da estrutura operacional das redes, publicada pelo professor Eugênio Vilaça Mendes, no seu livro Rede de Atenção à Saúde, de 2012, em que a gente observa a atenção primária como a base da estrutura dessas redes, né? A gente tem a população, a nossa população para a atenção primária é uma população contida em áreas adscritas, né? É uma população que é dividida por microáreas, e essa população ela é uma população que deve ser toda compreendida e identificada e perfil epidemiológico organizado. Sendo assim, a gente consegue, pela atenção primária, ordenar para as demais redes de atenção à saúde, para os pontos de atenção secundária e terciária. Claro que para que isso tudo funcione, nós precisamos ter estruturas organizadas de sistemas logísticos e de sistemas de apoio, que é o que fazem com que as redes funcionem. Então, nos sistemas logísticos, o sistema de acesso regulado é algo que a gente está vendo, na verdade sabíamos e estamos confirmando a certeza do quanto o acesso regulado é importante nesse tempo, principalmente de pandemia, né? A atenção básica classifica o caso de síndrome gripal leve ou grave, mas ele precisa encaminhar para uma porta de entrada de urgência e a urgência precisa regular para um leito de UTI. Precisamos de registro eletrônico, de sistema de transporte, né, para que essa pessoa possa ser levada ao serviço. Nos sistemas de apoio, nós precisamos de diagnóstico, de apoio diagnóstico e terapêutico. Precisamos da assistência farmacêutica, de sistemas de apoio farmacêutico. A teleassistência, nesse momento de pandemia, ela nunca foi tão indispensável, né? Quanto que a gente fala e quanto que a gente se fala hoje de teleatendimento, de telemedicina, né? O quanto que nós precisamos hoje, sofrendo na pele o isolamento social
e a dificuldade de chegar ou de ir até o médico, principalmente das pessoas que têm problemas crônicos, doenças crônicas, são as pessoas que têm maior vulnerabilidade diante do vírus do corona, o quanto a gente precisa ter uma teleassistência, uma telemedicina efetiva, né? E isso a gente já vem falando há quantos anos, né? Os sistemas de apoio ainda à informação em saúde, né? Então, como é que a gente sabe quais são os territórios que têm mais casos de coronavírus, para que a gente possa pensar em políticas públicas efetivas para aquele território, como a exemplo o lockdown em São Luís, se a gente não tiver um sistema de informação de saúde que seja efetivo e que seja confiável, né? Então, essa é a estrutura operacional das redes que a gente precisa ter funcionando para que, de fato, a atenção primária consiga fazer a ordenação e coordenação. Porém, além disso, né, além dessa estrutura que a gente precisa se lembrar de operacionalização dessas redes, é necessário também a gente lembrar dos princípios e diretrizes que são colocados lá na Política Nacional de Atenção Básica, no que concerne, né, a atenção primária em saúde. A Política Nacional de Atenção Básica está lá na Portaria Consolidada número 2, no anexo 22, e no artigo 3 ela coloca os princípios do SUS, princípios e diretrizes do SUS e das redes, e que esses princípios e diretrizes serão operacionalizadas por quem? Pela atenção primária, né? Então, a atenção primária é a base estrutural dessas redes de atenção. E nós nunca precisamos entender e valorizar tanto essa atenção primária como nesse cenário de pandemia que vivemos hoje. Os princípios do SUS, da universalidade, equidade, integralidade, as diretrizes da atenção primária, como a regionalização e hierarquização, a territorialização, a nova política de financiamento da atenção primária trouxe o cenário da captação ponderada que nos exigiu, né, uma força-tarefa no Brasil inteiro para que a gente cumprisse a meta de cadastro, né? Sendo que o cadastramento dessa população é a base da organização do território, é a base da territorialização. Se eu não tenho cadastramento, como eu vou saber quem é a minha população específica para cada necessidade de saúde, né? Então, vejam que a gente retorna, como é necessário a gente retornar lembrando do quão grande é a responsabilidade da atenção primária diante dessa rede de saúde. O cuidado centrado nas pessoas, a resolutividade, né, a capacidade de resolução primária que ela deve ter, alcançando de 80% a 90% de resolutividade em relação a questões de doença. A longitudinalidade do cuidado, que nunca foi tão necessária, né, nesse momento de pandemia, eu acompanhar os sintomas desse cliente, desse paciente, desde os primeiros sinais até o seu desfecho. A coordenação do cuidado, a ordenação das redes, que é o que a gente está falando aqui como principal, e a participação da comunidade. Nós vamos destacar alguns, para que a gente possa discutir um pouco nesse cenário de pandemia, né, o que mais a gente pode fazer, o que mais a gente precisa focar em relação à atenção primária. Então, nós vamos olhar para as diretrizes e eu vou destacar a população adscrita, a longitudinalidade do cuidado e a ordenação da rede. Quando a gente fala de população adscrita, a gente se pergunta, e o coronavírus nesse cenário, né? Aí eu falei da
nova política de financiamento, né, do Previne Brasil, que colocou o cadastramento lá dentro do componente de captação ponderada. Por quê? Porque na atenção primária a gente precisa de uma população adscrita cadastrada. Se eu não sei qual é a minha população de maior vulnerabilidade, como é que eu vou saber qual é a população do meu território que tem maior chance de letalidade? Eu sei que o coronavírus ele tem maior letalidade em idosos, em pessoas com doenças cardiovasculares, né, em hipertensos, em doenças renais crônicos. Então, vejam quanto é importante eu ter o mapeamento, o cadastramento dessa população adscrita e conhecer quem é essa população que tem maior risco para letalidade, no caso aqui de Covid. Mas não é só o Covid que a gente está falando, né? A gente está falando de uma história que antecede ao Covid, de uma necessidade de conhecimento do território e das condições, do perfil epidemiológico desse território, antes que venha a epidemia. Porque, infelizmente, essa não vai ser a última. No século XXI, nós já tivemos. Então, essa é a maior, mas a gente pode ter outras. E aí a gente precisa mudar esse cenário, né? A gente precisa relembrar essas coisas para que a gente possa, de fato, ter uma atenção primária que seja efetiva. Em relação ao que lembrado, a gente faz a seguinte pergunta: como é que tem sido cumprido a carteira de serviço da atenção primária nesse cenário de coronavírus? Sabemos que não temos só coronavírus, temos uma série de outras situações de doença que a atenção primária precisa dar conta. Temos os diabéticos, temos os hipertensos, temos as gestantes que não devem interromper o seu pré-natal, caso elas estejam assintomáticas de gripe, né? Temos as coletas de preventivos, temos as diversas atividades da carteira de serviços da APS. E a gente não tem um prazo para terminar essa pandemia. Então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente tem feito em relação a esse cumprimento dessa carteira de serviços? Afinal, a atenção primária não pode parar. Em relação ao ordenamento, como é que a gente tem encaminhado os eventos agudos de síndrome gripal, tanto a grave quanto a leve, né? Como é que a gente tem coordenado isso? E as demais patologias? Essas redes, elas se comunicam com a atenção primária, né? Como é que é a nossa relação de atenção primária com essas outras redes? Hoje, no cenário da pandemia, a principal rede que a atenção primária se comunica é a de urgência e emergência. Afinal, ao identificar uma síndrome gripal grave ou uma síndrome gripal com sinais e sintomas de gravidade, o encaminhamento é para a rede de urgência e emergência, e de lá, se necessário, essa pessoa vai ser regulada para um leito de UTI ou um leito de enfermaria. Então, como é essa comunicação? A gente tem essa comunicação efetiva daqui para lá e de lá para cá. A gente sabe como é que está esse nosso cliente. Afinal, a atenção primária tem a responsabilidade sanitária do território. Então, vejam o tamanho da atenção primária, a capilaridade que essa atenção primária tem, né? Não só diante do cenário da pandemia, mas diante de um cenário geral de contexto de saúde. O mundo, ele parou por conta do coronavírus, né? Afinal, é uma doença de alta transmissibilidade, que tem apresentado uma letalidade importante, né? Mas as demais condições de doença, elas deixaram de existir? Né? Então, claro que não, né? As demais condições de doença, elas não deixaram de existir.
e elas não vão deixar de existir. E a gente tem uma doença que ataca, digamos assim, principalmente quando se fala em letalidade, as pessoas que têm condições crônicas de saúde. Na verdade, doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo, que uma grande parte da nossa população, que não só idosos, tem hipertensão arterial e diabetes. Então, a gente não está lidando com uma doença que atinge uma pequena parte da população e nem com uma doença que mata, que leva a óbito só idosos. A gente tem um percentual importante, inclusive aqui no estado do Maranhão, as pessoas que são acometidas pelo coronavírus, a nossa faixa etária maior está entre 30 e 49 anos, o que se difere de países que têm uma população mais idosa, né? Então, a gente tem a letalidade em pessoas mais idosas, mas o acometimento da doença está entre as pessoas de 30 a 49 anos. E aí, para isso, a atenção primária ela tem um papel primordial na identificação e no manejo correto dessas síndromes gripais leves, graves, né? Atendendo, acompanhando e referenciando corretamente aos outros níveis de atenção. Porém, não deixando os demais usuários sem acesso. Em alguns lugares que eu acompanho, por ser coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde da Família aqui do estado do Maranhão, no início da pandemia, acredito que por conta do susto, né, nós fomos pegos de surpresa. Algumas unidades fecharam, outras estavam atendendo urgência e emergência. Agora, graças a Deus, voltou à normalidade, mas a gente precisa reforçar essa mensagem de que o papel da atenção primária ele é muito grande diante desse cenário, né? Ele é enorme, porque nós temos a maior capilaridade no território, mais do que qualquer outro serviço. E para isso a gente tem que conhecer muito bem os protocolos de manejo clínico, né, na atenção primária. O Ministério da Saúde já está na versão 9 do protocolo clínico e nele tem todos os passos que a gente pode tomar para organizar a atenção primária no sentido de atender as pessoas com sintomatologia gripal e também atender os demais usuários. Só um instantinho. Bom, alguns desafios que a gente já vai falando durante aqui nossa conversa é que a gente precisa oferecer a atenção correta aos eventos agudos de síndrome gripal, né? Os suspeitos e os confirmados de coronavírus, para que a gente garanta a resposta correta das redes de emergência. Ou seja, precisamos acompanhar muito bem os casos, fazer uma classificação desta síndrome gripal muito correta para que a gente não afogue o sistema a rede de urgência e emergência. Porque se a gente sufocar a rede de urgência e emergência, irão haver. O monitoramento dos casos em usuários com condição crônica até o restabelecimento completo e até o término do isolamento domiciliar é extremamente importante. Ora, se eu sei que a letalidade é maior em pessoas que têm condições crônicas, então o meu sinal de alerta acende muito mais para essas pessoas, esses usuários que têm condições crônicas. Mas para isso eu preciso lá do que a gente falou no início, que é relembrar o quanto é importante eu ter esse perfil epidemiológico da minha área descrita, né? Essa territorialização bem feita. O acompanhamento das demais condições crônicas nas redes, o acompanhamento dessas outras condições específicas, porque afinal
o coronavírus surgiu, mas as demais condições de doença não desapareceram. A gente lida com as duas questões, né? E aí são ainda desafios da atenção primária nesses tempos de pandemia, e aí, em primeiro lugar, o cuidado com a saúde do trabalhador, né? Como é que nós estamos, né? Quem cuida desse cuidador? Quem olha para esse cuidador, né? Como é que está o estado psicológico dessas pessoas que lidam na linha de frente com casos de coronavírus, com os óbitos, né? Com essa letalidade alta, as pessoas que estão lá na linha de frente das UTIs, nós da atenção primária, né? Como é que a gente está diante disso? O município está olhando para isso, nós, coordenadores da atenção primária, estamos olhando para isso, estamos tendo cuidado com a nossa saúde, não só física, mas também física e mental, né? Como é que a gente está colocando isso nas nossas pautas e planejamentos do nosso dia a dia nesse cenário? A educação permanente nas equipes de atenção primária tem sido um desafio, e a gente não pode deixar a educação permanente de lado, uma vez que o cenário é novo, a doença é uma doença nova, né? A gente não tem todas as certezas sobre ela, na verdade a gente tem poucas certezas, e a gente precisa implementar essa educação permanente nas equipes de atenção primária, e para além disso, implementar essa educação permanente através de meios de comunicação que não eram do nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, a educação à distância. Então, isso é necessário, né? Essa conversa com essas equipes, essa discussão de casos. Quantos e quantos casos a gente tem discutido entre colegas de um sintomatológico gripal que apresentou apenas tosse, não teve febre, mas positivou para o coronavírus, né? Então, que tipo de discussão clínica que a gente pode fazer sobre isso, né, com a nossa equipe, com a equipe inteira, médicos, enfermeiros, odontólogos, né? A educação permanente, ela é uma via de mão dupla, e o aprendizado, ele é para todos, né? Bom, outro desafio é o segmento das diretrizes clínicas para o manejo dos casos de síndrome gripal e para atenção às demais condições crônicas. Nós precisamos seguir as diretrizes clínicas, temos muitas diretrizes clínicas publicadas, né, para que sejam seguidas: atendimento à gestante, atendimento à puérpera, ao pré-natal, ao idoso, né, às síndromes gripais. Então, precisamos nos munir dessas diretrizes clínicas, usar a educação permanente para que ela seja implementada, implantada, melhorada, para que mais qualidade o nosso trabalho tenha e para que mais efetivo ele seja, não só nesse cenário, mas para além desse cenário, porque eu acredito que após a pandemia nós teremos uma outra atenção primária em saúde, mais madura, mais preparada e mais empoderada, talvez. A pactuação e o seguimento dos planos de contingência municipais e estaduais, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem, infelizmente, ainda equipes ou municípios que não têm o conhecimento do seu plano municipal de contingência e nem do estadual. Esses planos de contingência, eles foram construídos baseados em todas as normativas que o Ministério da Saúde colocou e os estados até hoje, frente à pandemia de coronavírus. Então, é muito importante que as equipes de estratégia de saúde da família e os gestores dessas equipes tenham esse instrumento em mãos,
que ele seja discutido, que ele seja conversado e que ele seja implementado quando necessário. Veja, o protocolo clínico de manejo do Covid já está na versão 9. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente também vai implementando, organizando e melhorando os documentos que nós usamos para seguir as regras e organizar o nosso serviço. Mas não se encerra aqui os desafios, são muitos, né? O fornecimento adequado de EPI é um desafio enorme que o Brasil inteiro vive, né? Ter o fornecimento adequado de EPI para que proteja os profissionais que atendem na linha de frente, a implantação de novas vias de comunicação, né? Então, o uso efetivo de ferramentas à distância, de videoconferências, de webconferências, né, para que a gente consiga se comunicar, trocar experiências, fazer discussão entre pares. Então, esse é um cenário que eu acredito que, se é para a gente pensar em algo de bom nesses desafios de tempo de pandemia, vamos pensar que a gente tem aprendido muito a implantar essas estratégias de novas vias de comunicação para atender às nossas necessidades em relação ao estudo, à discussão, ao apoio, né? A implantação de estratégias de teleatendimento. Ora, a gente vê lá na estrutura operacional das redes o teleatendimento, né? Antes de 2012, a gente já vem falando da necessidade de teleatendimento, é um apoio que está dentro das redes de atenção à saúde e como ele é necessário, né? E ele nunca foi tão necessário como hoje. Então, a gente precisa, de fato, efetivar isso. Se não começamos, vamos procurar, vamos ver como é que faz, vamos tentar fazer. Se já temos, vamos aumentar, implantar, né? Então, tem projetos muito bons, como o Telecardio, por exemplo, que o Telesaúde aqui no Maranhão pode dar maiores informações sobre o Telecardio. Então, a gente precisa, de fato, posição disso, né? A gente precisa tomar isso para a gente. A atenção primária, ela vai crescer muito, né, diante desse cenário. Estabelecimento de fluxos de atendimento. O quanto é necessário o estabelecimento de fluxo de atendimento? Nunca foi tão necessário como hoje, né? Sempre foi necessário, e agora ainda mais, porque a gente tem uma situação de sintomatológico gripal, de uma doença que tem transmissibilidade alta, e temos uma outra população que também precisa ter atendimento e a gente não pode reduzir o acesso. Então, esse fluxo de atendimento, ele tem que ser muito bem ordenado, organizado, para que a gente forneça a atenção à saúde dessas pessoas sem oferecer risco, né? Fornecimento de exames complementares é importante, muito importante, não só em tempo de pandemia, mas em todo o tempo. A logística do acesso regulado, que a gente colocou lá falou no início, lá na estrutura operacional das redes, e a logística do transporte de urgência, né? A gente precisa ter essa logística bem organizada, afinal, se eu estou ordenando e coordenando o cuidado, eu preciso de logística de acesso regulado e logística de transporte. E isso não é só para o coronavírus, isso é para todas as condições crônicas. Então, para vencer esse desafio, a gente precisa da comunicação entre esses pontos de atenção. E o que é isso, né? É a organização da rede de forma poliárquica, com a missão única, com objetivos comuns. Não é aquela rede hierárquica que nós tínhamos antes, naquela forma de pirâmide, né? Nós precisamos de uma rede que se comunique. Eu preciso conversar com a atenção especializada precisa conversar comigo. Eu preciso saber qual o plano de cuidado que aquela atenção especializada fez para aquela pessoa, para que eu, como atenção primária, consiga dar a longitudinalidade do cuidado, né?
no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa. Tem a maturidade de atenção primária que a gente precisa alcançar e que nós já alcançamos hoje, inclusive, não nos permite mais encaminhar um paciente sem necessidade para uma assistência especializada, gastando mais do que eu deveria gastar. Né? Então, eu preciso que essa pessoa seja atendida no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa. Tá? A ação precisa ser contínua, cooperativa, interdependente. E tudo isso coordenado primária. É um desafio enorme, que a gente batalha há alguns anos, mas que nós, agora, nesse tempo de pandemia, precisamos alcançar mais que nunca. E, para isso, né, queria levantar as discussões aqui. Muito obrigada. E eu estou aberta a discussões